Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui algumas reflexões sobre o debate que aconteceu no SBT. Tivemos a ausência do Lula, mas o que chamou a atenção, e a narrativa lulopetista fez questão de emplacar isso, não foi a ausência do Lula. Foi ali cochichos entre Ciro Gomes e o ministro de Bolsonaro, Fábio Faria, ou com o próprio Bolsonaro, francamente. Vamos falar sobre isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like, manda o joinha. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando em mais pessoas agora na reta final. Faltam 7 dias para as eleições, então é momento de continuar pesquisando, avaliando e tomar a decisão ali com muita consciência. É o futuro do Brasil, né, que está em jogo, e a gente tem falado isso aqui há muito tempo. E eu, que sou candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais, aqui pelo PDT, meu número é 1202. Então, se você é mineiro, puder nos dar uma força, agradeço muito. Se não está em Minas e puder, dê uma olhadinha na sua lista de contatos. Vai que tem algum mineiro aí que está indeciso ou indeciso e pode nos dar essa ajuda para chegar lá em Brasília. Pessoal, é o seguinte. Primeiro que o debate ontem eu considero ele muito fraco do ponto de vista programático. Eu acho que o pouco tempo para até elaborar a pergunta, a resposta, a tréplica, tudo isso prejudica uma questão mais propositiva. Os jornalistas, salvo uma exceção ou outra, não fizeram perguntas também mais programáticas, e eu acho que em termos de qualidade nesse sentido deixou muito a desejar. Mas ainda assim eu acho uma oportunidade sempre boa, né, e eu esperava que todos os candidatos fossem em todos os debates, até porque o Lula exigiu, né, que o número fosse reduzido, fizesse ali um pool. Então ontem estava lá CNN, SBT e alguns outros canais, né, veículos de comunicação fazendo a transmissão simultânea, mas mesmo assim Lula se ausentou. Então, né, lamento, falei isso aqui várias vezes já, né, o púlpito vazio, que foi um acerto da organização, né, porque alguns canais cancelaram, o que é uma vergonha. Então o SBT e o pool ali manteve ali o evento, né, o debate, e ficou lá o púlpito do Lula vazio, e sempre que iniciava um novo bloco, faziam questão de mostrar o púlpito e explicar que ele não quis participar do debate com conversa de que tinha outra agenda. Isso fugiu claramente. E esse deveria ter sido o grande destaque negativo no debate, porque os outros, você pode discordar de uma fala, discordar de outra, estavam lá, né, dando a cara para bater, explicando, dialogando, respondendo, provocando, caindo em provocação. Faz parte do debate. Mas o Lula não foi. E essa deveria ser, insisto, a grande notícia, manchete negativa, deixou de ser em alguns aspectos porque influenciadores verificados na internet, jornalistas, parte da grande mídia arrumaram um pretexto para tirar o foco negativo de Lula. E qual que foi a estratégia deles? Pegar um trecho em que o Ciro põe a mão na boca, vou mostrar para vocês, e fala alguma coisa para Bolsonaro que ninguém sabe o que é. Pode ter sido qualquer coisa, mas aí o fato de colocar a mão na boca, tampar e falar alguma coisa para Bolsonaro já virou, nossa, não pode. Aí vem Felipe Neto, que vergonha, hein, Felipe Neto? Que vergonha, tem que ter compromisso com coisa séria, rapaz. Não é porque você vota no Lula que tem que pegar qualquer gesto e achar que isso é o fim do mundo, não. Né? Ele até tem tido recentemente algumas posturas interessantes, algumas. Aí de repente, né, volta na questão da lacração total, qualquer coisa tá lacrando. Eu estou citando ele aqui porque tem muitos e muitos outros, mas também jornalistas, que você esperava uma postura, pelo amor de Deus, séria. Não, também virou manchete um encontro ali, um aperto de mão entre Ciro e Bolsonaro. O Bolsonaro saiu, foi cumprimentar. Vou mostrar para vocês aqui. E aí a gente vê então que a estratégia deles acaba que dá certo, porque inclusive alguns eleitores de Ciro, em vez de perceber essa estratégia, acabam, por isso eu até gravei esse vídeo, acabam até caindo. Nossa, será que está acontecendo alguma coisa, não sei o quê? Então vou mostrar aqui, né, um desses ditos jornalistas publicou um vídeo, não vou nem citar o nome dele que é para não dar palanque, porque ele nem tem tanta influência assim, mas de tanto eleitor do Ciro ir lá e ficar comentando e respondendo, engajando, o cara está crescendo no Twitter. Então não vou mostrar o nome dele aqui, vou mostrar apenas o vídeo que ele está publicando, né, porque isso aqui já está circulando também em alguns grupos, não foi a autoria dele, mas enfim, a edição já circula em alguns grupos, e é importante a gente esclarecer o que aconteceu ou até o que não aconteceu. Vamos lá então aqui pro vídeo. Tá lá, o Fábio Faria, cadê? Deixa eu situar aqui, vai chegar para conversar
Passa, cumprimenta o Ciro, tá aqui, Ciro Gomes e Fábio Faria, ministro do Bolsonaro. Genro até do Silvio Santos, se não me falha a memória. O Ciro já explicou várias vezes, foi até criticado por apoiador, falando, o Ciro não devia nem falar que já teve boa relação com o Fábio Faria. Os dois foram colegas da Câmara dos Deputados. O Ciro foi deputado federal de 2007 a comecinho de 2011. O Fábio Faria também. O Ciro já disse, falou, olha, tem alguns ministros aí que eu tenho uma relação cordial. Aí o Fábio Faria passa, cumprimenta o Ciro, aí eles, tá aqui, né, cochichando, né? Alguém sabe como é que tava o barulho? Se tinha talvez a necessidade de conversar mais perto ali para poder conversar? E aí? Qual que é o problema disso aqui? O Fábio Faria tem um monte de foto aí com gente do PT até pouco tempo. Assim como o Ciro Nogueira, que o Ciro Gomes já disse que, né, enquanto esteve lá no Congresso, que eles tinham uma relação cordial. Enfim, aí o Ciro Nogueira em 2018 fez campanha pro Lula na cadeia, né? Depois fez campanha pro Haddad. Tá aí com o Bolsonaro. Aí se o Ciro encontrar o Ciro Nogueira e conversar, aí vai virar, nossa, o Ciro, que absurdo, linha auxiliar do bolsonarismo. Tudo lacração de internet, tudo, enfim. Vamos continuar aqui. Aí colocam toda uma música de fundo aqui e tal. O Fábio Faria, ele vinha de cá passando para ir até quem? Bolsonaro. Que por questão de sorteio ficou ao lado de Ciro Gomes. Então não tem como o Fábio Faria vir aqui e pular, né? Vai voar agora até chegar no Bolsonaro. Passando por Ciro Gomes, parou para conversar. Aí alguém falou assim, nossa, que coincidência. Conversou com o Ciro e em seguida foi conversar com o Bolsonaro. Ele ia já conversar com o Bolsonaro, que é, vamos dizer assim, o chefe dele. Tem que conversar. O Fábio Faria é ministro da comunicação, estava ali. Como seria normal se o Lula, presidente em 2006, conversasse com o seu ministro da comunicação? Não tem nada demais nisso. Então ele já ia falar com o Bolsonaro, parou para conversar com o Ciro. Aí fizeram um estardalhaço aqui. Nossa senhora, é triste, viu, gente? Após a conversa, Fábio diz alguma coisa para Bolsonaro. Nossa, né? Que notícia! Novo contato no terceiro bloco. Então tá aqui, Bolsonaro, Ciro Gomes. Então vem o intervalo. Agora colocaram aqui. Isso aqui teve uma pessoa que comentou comigo que nesse momento a Soraya fazia críticas e o Bolsonaro, segundo um amigo meu me disse, pediu direito de resposta. Aí o amigo pensa, também não é certeza, que o Ciro avisou para ele, ó, ela não falou seu nome não, portanto não tem direito de resposta. E aí vejam que o Ciro faz uma reação negativa. Aí fizeram um videozinho curtinho do Ciro. Qual que é o problema disso? O cara tá do lado. Eu não sei o que o Ciro falou. Alguém sabe? Pode ter sido isso que um amigo me repassou. Pode ter sido alguma coisa mais do tipo, fica no seu canto aí, não sei o que coisa feia, interferindo enquanto ela fala. Não sei. Pra que fazer tempestade nisso? Mas a gente sabe, pra desviar o foco da ausência vergonhosa do Lula, que não foi no debate, aí desviaram, conseguiram, e insisto, tem muita parte do Ciro que está caindo. E ai, que lamentável o Ciro fazer assim, falar alguma coisa para Bolsonaro. Vamos continuar. Ao final do terceiro bloco, Bolsonaro vai direto no Ciro. E daí? O Ciro nem comentou nada sobre isso aqui ainda. No outro debate também virou uma polêmica o fato do Ciro ter cumprimentado o Bolsonaro, ter conversado alguma coisa ali. E o Ciro aqui em Uberlândia, eu conversando com ele, depois o Ciro até explicou isso na Ciro TV, falou, não, eu até brinquei, o Bolsonaro me perguntou, falou assim, você vai deixar o Lula voltar, Ciro, não sei o quê. Aí o Ciro até brincou, falou, olha, só você desistir que eu ganho dele. Enfim, brincando, meio que até provocando ali. E qual que é o problema disso também? Aí agora o Bolsonaro sai do lugar, vai ter onde Ciro tá. Então, mas querem, né, desviar o foco. Agora, o que Ciro Gomes conversa tanto com o Bolsonaro? Aqui o Globo. Vejam só o nível do jornalismo. Bolsonaro e Ciro Gomes conversaram ao pé de ouvido nos intervalos do debate em clima de cordialidade. Sabe o que foi falado?
Perguntaram para o Ciro o que é que conversou com o Bolsonaro? Olha a imagem que estão divulgando aí. Então é isso, é um nível, insisto, lamentável que a gente tem visto ultimamente, até no jornalismo, né? Porque militância, ficar com essa lacração, tá, faz parte. Você até entende que pessoas, né, como Felipe Neto, nesse momento, partam para cima de Ciro Gomes, né? Como muita gente brinca, será que ele não quer ser taxado, né, com as grandes fortunas que o Felipe Neto tem? Agora, se estou pegando ele aqui como exemplo, mas é um de vários, né? Agora, o que está acontecendo? Essa turma que reclama do Ciro ter, enfim, feito isso aqui, que na minha opinião não tem nada demais, a não ser que alguém divulgue o teor, né, o que o Ciro falou pro Bolsonaro, mas baseado nessas imagens, nada demais. Agora, eles não publicaram esse vídeo aqui que o Ciro Gomes publicou nas suas redes sociais. Se essa turma aqui quisesse, de fato, derrotar Bolsonaro, no sentido de que, olha, né, o Ciro foi lá e fez críticas contundentes contra o atual presidente, eles teriam divulgado esse vídeo que o Ciro divulgou nas suas redes sociais, mas não fizeram isso, porque o compromisso deles é com o lulopetismo, de uma forma direta ou indireta. Não sei se alguns estão sendo pagos diretamente pelo PT, é uma dúvida que eu tenho, ou se estão sendo pagos de uma forma, né, indireta por aqueles que têm interesse em manter o sistema, né, o sistema financeiro que banca muitos aí jornais, influenciadores, né, alguns formadores de opinião, que seriam afetados também com o Ciro na presidência, porque o Ciro propõe mudar o sistema. O Bolsonaro teve uma oportunidade de ouro, porque foi eleito em função do mais devastadora crise econômica da história brasileira, em cima do mais generalizado escândalo de corrupção. E infelizmente foi levado ao constrangimento, porque teve filhos denunciados igual Lula, rendeu-se à corrupção. Eu quero prometer mudar isso. Eu, em 2018, estava dizendo ao povo brasileiro, pedindo a Deus, como faço hoje, que ilumine a minha palavra. Olha, a solução para a corrupção generalizada do PT no governo e para a mais grave crise econômica da nossa história, que foi produzida pelo Lula e pelo PT, não é votar por negação no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem experiência, não tem vivência e está sendo empacotado como um moralizador que nunca foi. Estou aqui dizendo ao lado dele, não quero fazer disso ofensa pessoal. Porém, o que está acontecendo no Brasil hoje? O Bolsonaro repete a mesma prática. Valdemar Costa Neto, o Lula deu o DENIT para roubar, foi preso e condenado no mensalão. Agora o Bolsonaro é filiado ao DENIT. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel. E essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi. Pois é, disse isso aqui do lado do Bolsonaro, apontando o dedo pro Bolsonaro. Mas aí, essa turma que se diz anti-bolsonarista não compartilhou esse vídeo de Ciro Gomes, né? Lamentável. Agora, vale registrar que essa turma também não falou nada do diálogo, né? Quase um cochicho ao pé do ouvido que Lula teve com Paulo Guedes, quando foi empossar o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu nem falei nada sobre isso aqui no canal, né? Por quê? Porque é uma conversa. O Paulo Guedes quase foi ministro da Fazenda da Dilma, não foi porque me parece que o próprio Paulo Guedes não quis. Tem falas dele aí nesse sentido. O Tarcísio mais o Haddad estava lá no debate da Band, tranquilo, o Haddad rindo, parecendo amigos de infância. O Tarcísio serviu o governo Dilma, depois serviu o governo Bolsonaro. Enfim, mas essa turma está preocupada com o quê? Tentando, não é derrotar Ciro Gomes, mas eles querem destruir, eles querem eliminar Ciro Gomes do debate político. Tudo nessa coisa de que temos que liquidar no primeiro turno. Conversa fiada. Respeita a candidatura do Ciro. Estava lá. Enquanto Lula fugiu, se omitiu. Então você pode discordar do Ciro? Faz parte. Mas o que estão fazendo com ele, eu já disse aqui várias vezes, é uma sacanagem e tem muita gente, inclusive, que se diz bolsonarista. Eu conheço bolsonarista, gente boa, pessoa honesta, que optou pelo Bolsonaro. Já começando a perceber que o Ciro Gomes, né, sendo alvo dessa turma, começa a ver no Ciro virtudes, que pensa, puxa, se estão fazendo isso aqui com o Ciro, né, nesse nível, deve ser gente boa. Então já tem muita gente nesse sentido. A rejeição ao Ciro está muito menor, inclusive entre eleitores que votaram no Bolsonaro, porque decepcionados, às vezes têm dificuldade de ir para o Lula. Então muitos podem transitar e votar no Ciro Gomes. Então vamos aguardar e ver
Tá decidido as eleições? Não, falta uma semana, não é fácil para o Ciro, mas enquanto tiver campanha para fazer, enquanto tiver possibilidade de lutar, o Ciro Gomes tem lutado e ido onde é convidado, como foi ali no debate no SBT, coisa que Lula, por exemplo, não teve a coragem de ir. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!